Fala então, galerinha. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bora então para mais umas questõezinhas aqui no nosso módulo de campo elétrico, certo? Então dá uma olhada nessa questão 18 aí. No ponto A do universo, constata-se a existência de um campo elétrico E de intensidade 9 vezes 10 a quinta newton por coulomb, devido exclusivamente a uma carga pontiforme, Q situada a 10 centímetros dele. No outro ponto B, distante 30 centímetros da mesma carga, o vetor campo elétrico tem intensidade 1 vezes 10 a quinta newton por coulomb. A DDP entre A e B é... Então vamos lá, vamos entender a situação aqui, o que está acontecendo. Você tem uma carguinha aqui, uma carguinha aqui, e aí aqui você tem um ponto A, e aqui você tem um ponto B. O que a questão diz? Que você tem um campo elétrico, ele não diz qual é a carga ele não diz qual é a carga. Então eu não sei se é positivo ou se é negativo. Eu vou considerar negativo aqui só para efeito de desenho. Então a gente sabe que a carguinha negativa, o campo aponta para a carga. Então você tem aqui o campo A, e aí você tem aqui o campo B, certo? Então pronto. O que mais ele diz? Ele diz que a distância entre a carga e o ponto A é de 10 centímetros e que a distância entre a carga e o ponto B é de 30 centímetros. Então 10 mais 20 centímetros, 30 centímetros. Então, como é que a gente vai resolver essa questão? A gente tem que calcular o campo em A. Na verdade ele dá os dois campos, né? Ele dá o campo aqui em A e aqui o campo em B. Só que ele não dá o valor da carga e ele também não diz qual é o meio que a gente está trabalhando. Então a gente não tem como saber o K. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer aquele esquema que a gente fez numa outra questão no módulo de força, que é a gente vai usar a fórmula do campo, vai calcular o valor do produto KQ e vai usar na outra fórmula para a gente poder descobrir o potencial que a gente quer saber, tá certo? Então pronto. Então o que a gente tem que lembrar nessa questão? A fórmula de campo elétrico, que é KQ sobre D ao quadrado. A fórmula de potencial elétrico, que é campo vezes distância, ou simplesmente KQ sobre D. Então, dito isso, a gente pode calcular os dois campos e os dois potenciais. Então vamos aqui para nossa parte preta aqui do quadro. Então vamos lá, vamos calcular o campo no ponto A. O campo no ponto A vai ser KQ sobre a distância de A elevado ao quadrado. Então, KQ é o valor que eu quero saber. Então vou isolar o KQ. KQ vai ser igual a campo em A vezes a distância ao quadrado. Então não, igual a quanto vale o campo em A? Ele disse aqui 9 vezes 10 a quinta. 9
10 elevado à quinta, vezes a distância em A ao quadrado. Qual é a distância em A? A distância em A é 10 centímetros, então 10 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tudo isso ao quadrado. Como que a gente resolve então isso? Isso vai dar 9 vezes 10. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Esse 10 aqui vai cortar com esse quadrado, vai sobrar menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 2. Então, 5 menos 2, 3. Certo? Então, agora eu sei quanto vale o KQ. Então, se eu sei quanto vale o KQ, eu posso calcular agora o potencial em B, que eu não podia calcular. Então, vamos usar aqui o valor do campo em A para a gente descobrir o potencial em A. O potencial em A é campo em A vezes a distância em A. Então, o campo em A vale 9 vezes 10 a 5, vezes a distância, que é 10 vezes 10 elevado a menos 2. Então, fica 9 vezes 10. 5 mais 1, 6. 6 menos 2, 4 volts. Então, agora a gente pode calcular o potencial em B. E aí, o potencial em B, a gente vai usar a formulinha aqui embaixo. Certo? Qual vai ser o potencial em B? O potencial em B vai ser K Q sobre D. Isso vai ser o valor do KQ, a gente sabe que é 9 vezes 10 a terceira. Tudo isso dividido por D, que é 30 centímetros, ou seja, 30 vezes 10 a menos 2 metros. Então, o que a gente pode fazer aqui? Esse zero do 30 vai cortar com esse menos 2, vai sobrar menos 1. E aí esse 3 vai cortar com esse 9, vai sobrar 3. E aí a gente fica com 3 vezes 10 elevado a 3. E quando eu jogar esse 10 aqui para cima, o sinal troca, então vai ficar 3 mais 1, 4 volts. Então, para terminar aqui em vermelho, a DDP, que é o que a gente quer saber, DDP, que é a diferença de potencial, geralmente a gente chama de U maiúsculo, vai ser o potencial em A menos o potencial em B. O potencial em A é 9 vezes 10 a quarta menos o potencial em B, que é 3 vezes 10 a quarta, que vai ficar igual a 9 menos 3, 6. E repete a potência de 10 vezes 10 a quarta volts. Tranquilo, então? Nossa resposta fica sendo letra C. 6 vezes 10 a quarta volts. Tranquilinho? Então vamos caminhando para a próxima questão, para a gente não perder muito tempo. Então olha essa questão 19. No vácuo, K igual a 9 vezes 10 a nona, colocam-se as cargas QA 48 vezes 10 a menos 6 coulombs e QB 16 vezes 10 a menos 6 coulombs, respectivamente, nos pontos A e B representados abaixo. O
campo elétrico no ponto C tem módulo igual a. Então, se ele quer saber o campo no ponto C, e como as cargas são positivas, o que acontece? As linhas de campo vão estar saindo da carga, então apontando para o ponto. Esse aqui vai ser o campo em B e esse aqui vai ser o campo em A. Então, para poder fazer essa conta, eu, como estou falando de vetores, eu posso arrastar o vetor para cá. Então, o que a gente vai fazer com o vetor? A gente vai deslizar ele. Então, pegando o vetor campo A aqui, ó, deslizando, puxa ele para cá. E aí pegando o vetor B, deslizando ele para cima aqui, deslizando. Pronto, então eu tenho aqui o campo em B e o campo A. E aí para eu saber a resultante vai ser uma soma de vetores, né? Que vai dar um vetorzinho aqui no meio assim. Como é que eu faço? Eu uso a regra do paralelogramo para fazer o desenho aqui, ó, tracejadinho. E aí vai ficar assim. Então esse é o meu R, que é o campo resultante. Então como que eu calculo esse campo resultante? Como esses vetores aqui, campo A e campo B, formam um ângulo de 90 graus, eu posso simplesmente usar Pitágoras, certo? Então o campo R elevado ao quadrado é o campo A elevado ao quadrado mais o campo B elevado ao quadrado. Então, essa resposta vai ficar como? Campo R vai ser a raiz quadrada do campo A ao quadrado mais o campo B ao quadrado. Pronto. Então agora o que a gente precisa? Calcular o campo A e o campo B. Então, vamos aqui do lado de fora, de azulzinho, ou melhor, sim, de azulzinho. A gente vai calcular o campo A. Como a gente calcula o campo A? O campo A ele vai ser QA dividido pela distância dA elevado ao quadrado. O K ele diz na questão que é 9 vezes 10 a nona, bem aqui. A carga A ele diz que é aqui 48 vezes 10 a menos 6. E a distância é essa distância aqui, ó, daqui até aqui, que ele diz que é 40 centímetros. Então, 40 vezes 10 a menos 2 metros, tudo isso ao quadrado. Então, como a gente vai resolver isso? Vamos fazer uns cortezinhos aqui, ó. Então, esse 0 do 40 vai cortar com esse aqui, esse 10 a menos 2, e vai sobrar menos 1, certo? 4 elevado ao quadrado é 16, e 16 é 48 dividido por 3, então posso cortar aqui e vai sobrar 3. E aí aqui sobrou 10 elevado a menos 1, que eu vou cortar com esse 10 a menos 6 e vai sobrar 10 a menos 5. Na verdade está errado. Na verdade volta. Porque aqui é 10 a menos 1, mas é 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Aí cortando com
10 a menos 6 fica 10 a menos 4. Correto? Então, agora é só fazer essa conta. 9 vezes 3, 27, vezes 10, elevado a 9 menos 4, 5. Então, 27 vezes 10 a quinta é Newton por Coulomb. Então, agora, de amarelo, a gente vai calcular o campo em B. Aí o campo em B ele vai ser K QB dividido por dB ao quadrado. Então, o K é 9 vezes 10 a nona. O QB ele diz que é 16 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância é essa distância daqui, do 0 até o 20. Então, 20 centímetros é 20 vezes 10 a menos 2 metros, tudo isso ao quadrado. Então, pronto. Mesmo esquema. Aqui, esse aqui corta com isso, sobra 10 a menos 1. 10 elevado a menos 1 ao quadrado, 10 elevado a menos 2, corta com esse 10 a menos 6, sobra 10 a menos 4. 2 ao quadrado é 4, corta com 16, vai restar 4. Pronto, então 9 vezes 4, 36, vezes 10 elevado a 9 menos 4, 5 Newton por Coulomb. Opa, só mudar a cor aqui. Newton por Coulomb. Então, para finalizar, é só aplicar esses valores de campo que a gente achou nessa formulinha aqui. Então, aplicando ali, então nosso campo resultante ele vai ser a raiz quadrada do campo A. Quanto é o campo A? 27 vezes 10 elevado à quinta, mais, na verdade, isso ao quadrado, né? Isso ao quadrado, mais 36 vezes 10 à quinta, tudo isso ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Ficou um pouquinho torto aqui, né? Vamos tentar refazer. Não tá muito bom não, mas muito melhor que isso não dá pra ficar. Então, como que vai ficar essa brincadeira? A gente tem aqui 27 ao quadrado, que é 729. 10 à quinta ao quadrado é 10 elevado a 10, mais 36 ao quadrado, 1296 vezes 10 a quinta elevado ao quadrado, que também é 10 a 10,
fica aqui com o nosso campo resultante, 729 mais 1296, 2025, vezes 10 elevado a 10. Então, 2025 tudo isso dentro da raiz quadrada, né? Aqui também, tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, 2025, a raiz quadrada de 2025 é 45, a raiz quadrada de 10 elevado a 10 é 10 elevado a 5, então a gente fica com 45 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, e a gente marca letra D. Certinho? Então a gente se vê até a próxima. Valeu!